Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos estudando, irmãos, dando sequência ao nosso estudo da Declaração de Fé, que é um documento, um material que trata daquilo em que nós cremos, nós crentes da Assembleia de Deus cremos. O organizador desse documento foi o pastor Ezequias Soares, e é lógico que uma série de outros pastores participaram da escrita desse material, que ele mostra, está compilado aqui nesse livro de 262 páginas, aquilo em que nós cremos, aquilo em que nós professamos. É lógico, esse material, ele tem como base a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Então, tudo que está escrito aqui tem como base a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que nada substitui a Bíblia Sagrada. E o propósito da declaração de fé não é substituir a Bíblia, mas é mostrar de uma forma clara aquilo em que nós cremos, de uma forma organizada, de uma forma bastante sistemática, mas de uma forma bastante clara, de uma linguagem clara e direta, aquilo em que nós cremos. Esse material ele está dividido em 24 capítulos, são 262 páginas. Para os irmãos terem uma ideia, esse material ele foi concluído no... Um momentinho. Está aqui. É um texto aprovado pela Liderança Nacional das Assembleias de Deus e homologado na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, em 26 de abril de 2017. Então, hoje, nós estaremos estudando o 4º capítulo, que fala sobre a identidade do Senhor Jesus. Esse 4º capítulo, ele está dividido em 5 subitens, vamos dizer assim. O primeiro deles é os nomes e títulos de Jesus. O segundo trata da humanidade de Jesus. O terceiro, a deidade. Deidade é a mesma coisa de divindade absoluta de Jesus. O ministério terreno de Jesus. O significado de filho. E, por fim, o sexto, os ofícios de Jesus. Então, aqui na nossa declaração de fé sobre a identidade de Jesus, diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então a gente vê aqui falando da importância de Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Muitos querem chegar a Deus, mas de qualquer maneira, querem usar qualquer caminho. Mas o mediador para você chegar a Deus é por meio de Jesus. Não há como ser salvo sem crer no sacrifício de Jesus. Se você não crê nesse sacrifício de Jesus, você não tem como alcançar a salvação da sua alma. Segundo a Bíblia, isso é impossível. Ainda a nossa declaração de fé diz ainda que cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos, e ao terceiro dia ascendeu ao céu,
onde está à direita de Deus e de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Nós vemos aqui, irmãos, no estudo da declaração de fé, o subtítulo da declaração de fé diz: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então nós vemos a importância do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E aqui referiu-se ao profeta Isaías. Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele já falou a respeito do Senhor Jesus. Quando ele profetizou a respeito da importância de Jesus e que ele viria um dia. Em Isaías, no capítulo 7, e versículo 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, aquilo que Isaías tinha dito, cumpriu-se 700 anos depois. Por obra e graça do Espírito Santo, a Virgem Maria gerou em seu ventre Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria concebeu e deu à luz ao Senhor Jesus. Então, Jesus ele veio a esse mundo, teve a sua natureza humana e simultaneamente a sua natureza divina. Então, da mesma forma que nós sentimos dor, sentimos fome, sentimos sede, Jesus também sentiu as mesmas coisas. Ele foi sujeito às mesmas coisas que nós, mas a grande diferença é que Jesus ele não pecou. Essa é uma grande diferença importante que nós entendamos isso. E aqui, o mais importante, ele viveu, cresceu aqui nesse mundo, exerceu seu ministério, ao final do seu ministério foi sacrificado e depois ele morreu na cruz e após a sua morte na cruz, ele foi ali sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E o mais importante de tudo, hoje o Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós. Ou seja, irmãos, nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo, ele intercede por nós. Aqui diz, tem um versículo aqui que diz o seguinte, vou ler aqui para os irmãos. Intercede por nós. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse versículo está em Romanos 8:34. Então aqui fala que o Senhor Jesus, ele intercede por nós. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Se nós queremos ter algo de Deus, nós só podemos ter algo de Deus através do Senhor Jesus. Então nós veremos aqui, irmãos, com mais detalhes, é um tema bastante amplo, mas nós vamos tentar trazer aqui para os irmãos os pontos principais aqui da nossa declaração de fé. Então, os nomes e títulos do Senhor Jesus. Então, há dezenas de nomes nas Escrituras. Por exemplo, Senhor Jesus é chamado de Senhor, que fala da divindade dele. A Septuaginta traduziu, a Septuaginta é a antiga versão grega do Antigo Testamento. Traduziu os nomes hebraicos Adonai e Iavé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa o quê? Reconhecer a sua divindade. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor senão pelo Espírito Santo. Isso foi dito por Paulo, lá está registrado em 1 Coríntios 12:3. A Septuaginta ainda emprega o nome Iosous para ambas as formas. Iosous é o nome do Salvador usado no Novo Testamento.
que chegou à nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma do hebraico Mashiach, que significa ungido e Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, Jesus é o Salvador ungido, é o único que pode salvar os pecadores. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus 1:21. Às vezes, irmãos, tem pessoas que acham que a salvação é pelas obras. Ah, eu vou fazer doação, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ah, eu vou fazer isso. A salvação não é pelas obras. Boas obras são importantes, mas a salvação, ela se dá pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Não há como ser salvo sem ser por meio do sacrifício de Jesus. O ponto 2 desse estudo aqui sobre Jesus trata da humanidade de Cristo. As Escrituras apresentam diversas características humanas de Jesus. Algumas delas eu até já falei. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Tem alguns versículos que mostram isso que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Tem um versículo que está registrado em Lucas capítulo 2, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ainda tem um outro versículo no mesmo capítulo que diz: E o menino crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O profeta Isaías, já mencionado aqui, profeta messiânico, ele também falou algumas coisas falou algumas coisas com relação à infância de Jesus. Em Isaías 7,15 diz o seguinte: Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Aqui mostra, irmãos, uma coisa importante, que mesmo na sua humanidade, Jesus passou por processos. Então, o que eu quero dizer aqui para os irmãos? Nós passamos por processos também na nossa vida, tanto física, mas eu queria trazer aqui para o lado espiritual. Se você foi chamado por Cristo, não é para você ficar eternamente sendo um menino. É interessante que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que você busque estudar cada vez mais a palavra de Deus. Se você está assistindo esse material, essas informações aqui na escola dominical, mostra que você está procurando conhecer mais sobre a palavra de Deus. Isso é importante. Então, Jesus teve a sua infância, passou por esse processo, ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emmanuel, já vimos, quer dizer Deus conosco, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está registrado em João 1,14. A Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. 100% homem, 100% Deus. E todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Alguns afirmam isso. Não, que Jesus não veio. Jesus veio a esse mundo. Há relato bíblico, tanto bíblico quanto histórico, mostrando a humanidade de Cristo. Então, essa humanidade de Cristo, ela está unida à sua divindade. Estava unida quando ele esteve aqui na terra à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, natureza divina e natureza humana, que está claramente expresso no seu nome Emmanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por um homem.
por Adão. Assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. É importante salientar isso, que nós somos fracos física e emocionalmente. Isso é o quê? Uma consequência do pecado. Mas Jesus, ele não participou, ele não teve essa mesma natureza, essa fraqueza moral e espiritual. Então, dando sequências, vamos falar agora da divindade ou deidade absoluta de Jesus. A nossa declaração de fé diz o seguinte: a Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. João 1:11, 1:1, melhor dizendo, João 1:1, tem aquele versículo bastante conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Colossenses 2:9 vai dizer o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou ler de novo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mostrando a divindade de Deus. Então, as Escrituras revelam esses atributos divinos na pessoa de Jesus. Primeiro, ele é eterno. Como assim eterno? Não tem início e não tem fim. Porque um menino nos nasceu, olha o profeta Isaías aqui de novo, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Está em Isaías 9:6. Então aqui mostra a importância de Jesus e aqui mostra a divindade de Jesus. Deus forte, Pai da eternidade. Nós, seres humanos, mortais, não temos como ter esses atributos, mas Jesus, ele tem esses atributos. Ele é todo poderoso. Existe ainda em Apocalipse 1:8 um versículo que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Onipresente. Aqui mostra Mateus 18:20, tem outro versículo bastante conhecido, bastante falado na igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou no meio deles. Aqui mostra a onipresença do Senhor Jesus. E ele também, ele é onisciente. Agora conhecemos que sabes tudo. Esse versículo está em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30. Então, as obras de Jesus, aquilo que Jesus fez, mostram a sua divindade. Então, aqui tem uma série de outros atributos que eu vou ler aqui para os irmãos. Não vai dar para a gente ler todas as referências, mas eu vou ler algumas para os irmãos verem o que a Bíblia diz a respeito. Então, primeiro, ele é a fonte de toda a vida. Lá na criação, registrada em Gênesis, quando foi dito ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Senhor Jesus estava naquele momento da criação. Então, ele é a fonte de toda a vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna. Aqui, quando fala novo nascimento, é nós termos um novo nascimento. Nós temos nova vida. Quando o Senhor Jesus habita no nosso coração, nós passamos a ser nova criatura. Ele dá a vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis, ele chama e separa os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Além disso, Jesus ainda possui títulos divinos como eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim e o Senhor dos senhores. Aqui são esses títulos que Jesus possui e que mostram a sua divindade. Continuando, irmãos, vamos falar rapidamente aqui sobre o ministério terreno de Jesus. O ministério terreno de Jesus, ele foi bastante curto, cerca de 3 anos e meio. Mas, durante esse período, o Senhor Jesus ele operou muitos milagres, muitas maravilhas, e o ministério de Jesus, apesar de ter pouco tempo, ele nos alcança até o dia de hoje. Então, o ministério de Jesus. Então, na nossa declaração de fé diz o seguinte: o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. Então, se alguém chegar para você e perguntar, mas por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. Foi para nos redimir, para pagar o preço pelo pecado. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia. 3 coisas que Jesus veio fazer aqui nesse mundo: ensinar, pregar e curar. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza e originalidade e autoridade. A forma que Jesus Cristo ensinou aqui na Terra, ele alcançou pessoas muito simples. Ele falou para muitas pessoas de uma maneira bastante direta e as pessoas entendiam a mensagem de Jesus. Sua mensagem, por exemplo, tem um versículo que diz assim: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus tinha o seu próprio método. E esse método até hoje impressiona. Alguns querem estudar os métodos que Jesus usava para ensinar. Existe até uma pessoa que estudou assim grandes nomes, grandes estudiosos, pessoas que foram bastante relevantes na humanidade, e essa pessoa ele não cria em Deus, ele passou a estudar, ele queria saber como que foi que Jesus procedeu. E aí ele chegou a uma conclusão: esse homem não pode ser só humano. As atitudes que ele teve perante situações mostram que ele era divino, quando aqui na terra. E ele é divino até hoje e intercede no céu por nós. Então aqui tem um outro versículo que diz o seguinte, com relação ainda ao ministério de Jesus: nunca homem algum falou assim como este homem. Está em João 7,46. Quanto aos milagres, Jesus ele tinha uma preocupação com a integralidade das pessoas, não só salvando a alma, mas também curando as suas enfermidades. Ou seja, Jesus, no seu ministério terreno, ele procurou fazer obras completas na vida das pessoas. Tem um versículo que mostra isso, que diz assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Os milagres operados por Jesus Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam que ele é o Messias de Israel, como também a extensão do domínio de seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza. Quantas vezes Jesus fez o mar se acalmar? Quantas vezes Jesus ele fez que o vento se cessasse? E até os discípulos, numa certa ocasião admirados, até perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele também tinha autoridade sobre o pecado, autoridade para perdoar pecados, autoridade sobre a morte. Jesus ressuscitou pessoas. Autoridade sobre o diabo com seus agentes e o inferno. Por exemplo, quando Jesus expulsou ali os demônios ali do Gadareno, sobre as enfermidades, e nada é impossível para ele, o qual, a respeito de si mesmo, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então a Bíblia
tem várias situações que mostram como foi o ministério de Jesus. Ele foi principalmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mostram assim como foi o ministério de Jesus aqui na Terra. Dando sequência, então, qual o significado, aqui no tópico 5, desse quarto capítulo da nossa declaração de fé, diz o seguinte: o significado de filho. Nós sabemos, nós cremos, embora não exista na Bíblia a palavra trindade, está implícito em vários locais, assim, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, o que quer dizer? Qual o significado de filho? Então, vamos ver aqui. O epíteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Jesus é Deus igual ao Pai. O Filho é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Tem um versículo aqui que mostra isso que nós estamos falando. Vamos ler aqui para os irmãos. Diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Esses versículos estão registrados no Evangelho de João, capítulo 5, os versículos 17, 18, 23 e 26. Então aqui mostram que Jesus, o Filho, é Deus da mesma forma que o Pai. Aqui ainda existe um outro título que significa ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogênes, composto por dois vocábulos, monos, que significa um só, solitário, e genos, raça, cepo, tipo, e não genear, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo. Unigênito, pois, significa único da espécie, não há outro igual. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus: Eu e o Pai somos um. Está em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. A expressão Filho de Deus com relação ao crente em Jesus designa uma filiação por adoção. Individual, algo íntimo, por isso clamamos Abba Pai, ou seja, papai ou paizinho. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Está em Romanos 8,15. Porque sois filhos de filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama Abba Pai. Está em Gálatas 4 e 6. Trata-se da relação espiritual de Deus com seres humanos mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui o significado do Filho. E para a gente concluir essa parte, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, esse Filho de Deus, que é Jesus,
que é único, ele nos dá a condição de nós, por adoção, sermos também chamados filhos de Deus. E é o que está aqui nesse versículo, né? Que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós podemos, irmãos, e somos, por misericórdia de Deus, nós somos filhos dele por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, para nós concluirmos, nós falaremos aqui sobre os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo, irmãos, aqui mostram 3 diferentes ofícios. O Senhor Jesus Cristo recebeu o chamado tríplice ofício, ou seja, de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, profeta, reconciliação, sacerdote e domínio, rei. Então Jesus, ele teve esse tríplice ofício. E para eu concluir, irmãos, eu queria ler aqui só um versículo para cada um desses ofícios aqui do Senhor Jesus. Tem um desses versículos que está em Lucas 13:33, diz assim: Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Aqui referindo-se a Jesus como profeta. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 33. Agora, com relação a Jesus na condição de sacerdote. Os irmãos sabem que o sacerdote é aquele que intercedia pelo povo. Eu já li esse versículo, mas vou ler de novo. Está em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E para nós terminarmos, um versículo que mostra aqui Jesus na condição de rei. Lucas, capítulo 1, os versículos 32 e 33. Diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, para nós terminarmos, é importante que você entenda o que é o Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus, o que ele quer fazer na minha vida, o que ele quer fazer na sua vida. Ele quer morar no seu coração, ele quer ser o seu sacerdote, quer ser o profeta na sua vida e quer ser o rei, ele quer reinar na sua vida. Então, quando Jesus reina na vida de alguém, esse alguém é abençoado. E esse alguém poderá chegar-se a Deus, porque o único meio de chegar-se a Deus é por meio do sacrifício de Jesus. Então, eu vou fazer uma rápida oração e assim eu encerro as minhas palavras. Meu Deus, eu quero te agradecer por esses minutos em que nós estivemos falando a respeito da tua palavra, falando a respeito do Senhor Jesus. Queremos te agradecer por tudo e que essa mensagem, que o estudo dessa declaração de fé seja uma bênção na vida de cada um que está acompanhando e que o Senhor Jesus possa promover mudanças na vida de cada um de nós. Assim nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Jesus.